Gente, que legal, né? Começando mais um vídeo aqui no canal, retomando a nossa leitura bíblica. Então, vamos lá, se você puder se inscreva aí nesse canal, deixa um comentário e vamos para cima, beleza? Deuteronômio 6 até o capítulo 7, versículo 26, tá? Então, vamos lá. A gente já falou de criação, a gente já falou aqui de queda, a gente já falou dos patriarcas da fé, falamos também da saída do Egito, né, do êxodo, dos mandamentos, daquele momento que Deus tira o povo da escravidão. E agora nós vamos tratar sobre as leis. Olha que interessante. O código de lei que Deus deixou para o seu povo, tá, para as pessoas, e a importância dele. No capítulo 6, ele vai abordar esse tipo de tema. Tá? Lembrando sempre que eu anoto em vermelho o que é crucial para eu entender o texto, e em azul o que eu entendo que é importante para eu entender o contexto do que está sendo dito, ok? Isso me ajuda muito, tá? E aí, enfim, o capítulo 6, gente, vai falar sobre a lei, sobre o decreto. Então, Deus vai trazer toda uma orientação, fala sobre respeitar pai e mãe, né, etc. Fala de uma série de outras coisas, como não roubar, não furtar. Então, Deus está fundamentando as bases para aquele povo, tá? Deuteronômio, se eu não me engano, significa repetição, tá? Então é a repetição da lei. O que vai acontecer? Deus tirou o povo do Egito, deu uma orientação em êxodo que a gente viu aqui, e as gerações foram passando, como vocês bem sabem, eles ficaram 40 anos no deserto e a geração que saiu do Egito morreu. Então uma nova geração foi entrar na terra prometida. Eles estavam à beira disso, né? Então o que aconteceu foi que a lei foi repetida para as novas gerações. A lei expressa o caráter de Deus, a lei expressa o cuidado de Deus. Então a lei precisou ser repetida. E Moisés estava muito velho já, enfim. E aí nós temos aqui a repetição da lei. Então, vai falar sobre isso. Se você ver no versículo 5 do capítulo 6, vai falar sobre você amar a Deus com todas as suas forças, de tudo, todo o seu coração. Então, são mandamentos muito conhecidos, né? E fala para realmente se apropriar dos mandamentos e passar para as próximas gerações. Aí vamos lá, eu falei para vocês que a grande dificuldade era tirar o Egito das pessoas. Então, vamos lá. O que o Egito e Faraó representam? Representam a escravidão. A escravidão não só do Egito, mas a escravidão de uma mentalidade onde você vive de uma maneira completamente escrava, limitada em relação àquilo que Deus criou você para ser e para você ter. Certo? Então, a lei, ela, após Deus te tirar desses tratos de escravo, ele dá uma orientação. Tá? Essas leis elas servem para que você consiga ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida boa, e que isso ultrapasse a sua vida e alcance as próximas gerações, os seus antepassados, ou seus descendentes, ou seus. Vixe, agora já me perdi aqui. Quem nasce depois, acho que é descendente também, né? Acho que sim, descendência. Mas enfim, o objetivo é esse, sabe? Você ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Deus tira aquele povo daquele contexto e as pessoas eram escravas. As pessoas. Imagina a pessoa viver como escrava por décadas. Como é que são os modos, como é que são os costumes, como é que é a ética desse tipo de pessoa? Essas pessoas estavam profundamente fragilizadas num sistema de vida que os destruía. E Deus quer estabelecer um novo padrão de vida, uma nova forma de viver. E para isso ele precisa ensinar e fazer com que as pessoas sigam aquele código para que elas consigam desfrutar dessa verdadeira vida, certo? E isso também é um cuidado, por quê? Cara, imagina que você tem um cachorro. É meio chula a comparação, mas eu não vejo de outra forma. Imagina que você tem um cachorro, esse cachorro ficou preso por décadas dentro de um canil na sua casa com uma coleira no pescoço. A partir do momento que você solta ele na rua, ele vai fazer as coisas mais absurdas possíveis, porque ele não está pronto, não está adaptado a uma vida livre. Ele vai ter que aprender a viver dessa forma para que ele, inclusive, não se machuque, não se envolva em confusão, não arrume problemas. Então Deus está literalmente ensinando esse povo, que até então era escravo, a viver. É isso que está acontecendo. E aí,
a primeira coisa que precisa ser estabelecida é a relação de Deus, o Criador e a criatura. Então, o princípio da lei é reverência. É você lembrar de tudo que Deus fez e por que Ele é Deus. Por todos os feitos que Deus fez, Ele é digno de toda a reverência, de todo o temor, de todo o tremor e de toda a obediência. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo e é por isso que a gente obedece a Ele. Certo? E Ele já nos livrou, Ele nos tornou livres, que é a coisa mais difícil. E Ele já nos deu. Então, a partir disso, nós vamos viver de acordo com a lei, que expressa o caráter de Deus, e desfrutar dessa vida nova que Ele tem para nós, livre, inclusive da nossa forma errada de viver, porque nós éramos escravos. E isso precisa ser passado para as próximas gerações para que nós consigamos continuar vivendo bem, certo? Então, a repetição da lei tem esse princípio. Outra coisa que é interessante eu falar aqui, gente, é que a forma como esse povo vivia já era diferente. E tem uma outra questão também que talvez assuste você um pouco, eu quero te atentar aqui. Deus, ele promove a libertação. Deus, ele dá o maná, ele abre o mar, ele coloca a coluna de fogo. Deus faz tudo. E o que ele só nos pede é continuar confiando nele, porque tudo que ele faz é a expressão da bondade dele, certo? Então, depois que Deus tira o povo de lá, ele prepara o povo para um novo momento e ele precisa que o povo esteja fundamentado numa série de questões éticas, morais, princípios, para que quando eles lidarem com os outros povos, eles não tenham problemas. Para que eles tenham uma vida próspera, uma vida boa, certo? Então, Deus promete ao povo naquele momento ali que ele vai entregar, no capítulo 7 vai falar isso, entregar os inimigos na mão deles. E isso é muito interessante, porque se você lê as traduções, não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas vai falar como se Deus fosse matar todos os inimigos. E aí tem um grande conflito, gente. Porque se Deus é bom, como é que ele mata um para favorecer o outro? É uma questão teológica muito difícil de se entender. Eu vou falar minha percepção, gente. Eu não entendo que Deus mata ninguém. Porque se Deus é justo, ele não pode matar alguém. Mas, da mesma forma que ele é justo e que ele não pode trair a sua própria justiça, ele é Deus e ele é poderoso para sentenciar alguém a algo que ela já está condenada. Então Deus tem toda a possibilidade, por ser todo poderoso, de intervir na história da forma como ele quiser. E isso é uma coisa difícil de aceitar. Então, quando Deus fala ali no capítulo 7 que ele vai eliminar os inimigos de alguma forma, na verdade o que eu compreendo é que Deus está dizendo que ele vai entregar os inimigos na mão do povo. Como assim entregar? Bom, Deus vai dar estratégia e o povo vai ter que lutar. Agora, quem precisa lutar é o povo. Deus não mata ninguém ali. O que acontece é que Deus ele diz que ia favorecer o seu povo. Favorecer em que sentido? Ele ia estar com ele. E a partir dessa convicção de que Deus estava com eles, esse povo agiu. Esse povo foi, lutou e venceu as batalhas. Certo? Então, eu acho que talvez o termo mais correto seria Deus entregará os seus inimigos nas suas mãos. Ou seja, Deus, por ser onisciente, ele já sabe de todas as coisas e ele sabe que o povo, se eles tiverem determinada estratégia, se eles seguirem de determinada forma, eles vão vencer. Certo? Então é isso que acontece. Então, Deus dá essa sentença e fala que ele vai ir à frente deles, vai ajudar eles nas batalhas e traz duas outras questões. Primeiro, ele vai dizer que o povo não pode fazer aliança com outros povos. Isso aqui é interessantíssimo. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Tinha até fechado, mas vou puxar de novo, ó. Capítulo 7, tá? Deuteronômio 7, ó. Tá falando várias coisas aqui. Olha lá, versículo 2 aqui, ó. Deus entregará a vocês e vocês os derrotarão. Vocês precisam destruir os inimigos por completo. Quem eram esses inimigos? Ó, várias etnias ali. Tinha os hititas, tinha os girgazeus, tinha os amorreus, os cananeus. Os amorreus e os cananeus são os mais fortes nesse primeiro momento aí, que vão aparecer muito.
os fariseus, heveus, jebuseus, enfim, esses povos que habitavam naquele lugar. E aí Deus fala: não faça nenhum tipo de aliança com esse povo. Não deixe ninguém escapar com vida. Não se casem com esse povo. Não deem suas filhas em casamento. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão ter seríssimos problemas, né? E quando ele fala seríssimos problemas, é que as consequências das escolhas virão. Então Deus sempre traz a sentença. Né? Você vai ver que ele fala muitas coisas que vão acontecer. Porque ele, por ser onisciente, ele revela já ao povo a consequência das suas más escolhas. Beleza? Ele vai falar tudo isso e vai dizer depois que esse povo é kadosh. Esse povo é separado, certo? Então, Deus tem um plano, tira o seu povo do deserto, o povo passa por uma transformação de mente, uma nova geração é levantada, Deus repete a lei para eles através de Moisés no livro de Deuteronômio repetição. Antes deles entrarem para a terra, Deus os lembra que ele dará os inimigos em suas mãos, ou seja, eles vão eliminar os seus inimigos. Lembra eles de não fazer nenhum tipo de aliança com seus inimigos. E lembra também que eles foram chamados para serem separados. É interessante isso, né? Kadosh quer dizer santo e separado. As pessoas compreendem, gente, santidade como você ser mais ou menos que o outro. Como você estar mais apto, como você ser mais meritoso de alguma coisa diante de Deus. É uma falsa impressão. Kadosh quer dizer santo e separado, no sentido de que esse povo ele foi separado para uma finalidade. Então, quando eu sou separado, eu estou dizendo que eu estou comprometido com um estilo de vida, eu estou comprometido com uma determinada situação. Isso não quer dizer que eu vou acertar sempre, isso não quer dizer que eu vou atingir o outro nível, isso quer dizer que eu estou comprometido, independentemente da minha performance, com algo, com alguém, e esse alguém é Deus. Então, quando eu falo que eu sou separado, não estou dizendo que eu sou santo no sentido de intocável, no sentido de ser melhor. Eu estou comprometido com uma causa, eu estou comprometido com a pessoa de Cristo, estou comprometido com a pessoa de Deus. Por mais que a minha performance não seja boa, muitas vezes falha, e eu sei que essa minha posição vai me gerar uma série de recompensas. E que recompensas são essas? Principalmente a libertação e a segurança de não ter que lidar com as consequências das minhas próprias escolhas, porque as minhas escolhas são sempre más. Então, a partir do momento que eu começo a escolher as escolhas de Deus, a tendência é que eu comece a acertar e ter uma vida mais próxima, uma vida melhor. Beleza? Então, o que basicamente Deus está dizendo para aquele povo é: não se contamine com a riqueza desse povo. Viva na dependência de Deus. Essa é a grande mensagem da lei. Se vocês, e aí tem a ver com a minha tatuagem aqui, né, gente? Essa que eu tenho aqui no braço, ó, que é Deuteronômio 30, tá? Se eu não me engano, 30 do 15 em diante. Gente, se o que Deus está falando, quando ele expressa toda a lei para o povo, é o seguinte, gente: se vocês seguirem a minha lei, seguirem o meu ensinamento, seguirem os princípios e valores do reino, do meu caráter, vocês vão ter uma vida próspera. Vocês vão viver bem. Agora, se vocês tomarem outros caminhos, e que outros caminhos são esses, gente, que ele está alertando aqui no capítulo 7, principalmente? Se misturar, se amoldar às práticas do mundo, vocês não vão prosperar. E aí tem uma coisa interessante, gente, explicar o que é a questão do mundo, né? No contexto religioso, as pessoas dizem que o mundo é lá fora, longe da igreja, longe desse estilo de vida que envolve a religião. Mas a verdade, gente, é que o mundo, na Bíblia, ele só é descrito de duas formas. Primeiro, o mundo é a criação, o mundo é tudo que existe. O mundo, planeta, tudo que existe, tudo que foi criado. Isso é o mundo, nas Escrituras. E tem uma outra forma, a segunda forma com a qual o mundo é descrito nas Escrituras. Que outra forma é essa? O mundo é a mentalidade pecaminosa proveniente da
queda, do pecado original. Essa mentalidade de usurpar ser Deus, querer ser igual a Deus. Então, Deus está chamando o seu povo desde o início para viver uma vida na dependência dele e a partir dessa dependência experimentar o melhor que existe. Não mais escravos, mas agora como livres, como pessoas restituídas em Deus. Agora, se nós não seguimos esse princípio, essa forma de vida, nós vamos nos perder. E a questão é que Deus libertou aquele povo, tirou eles da completa miséria e escravidão. Eles não tinham nada. E está levando eles em completa liberdade para uma nova terra, onde eles vão ter muitas riquezas para desfrutar. Então, a questão que Deus está preparando o povo aqui, e tirando novamente o Egito deles, é estar preparando esse povo para lidar com uma nova realidade e continuar sendo temente àquele que os deu a nova realidade. O povo precisa entender que não é a terra que dá prosperidade para eles. É Deus, o Deus que os criou e os tirou do Egito. Não é, gente, o emprego que mantém as suas contas em dia. É Deus quem mantém. Não é a tua igreja ou seja lá o que for que mantém a sua espiritualidade viva. É Deus. Não é o curso que você fez ou o quanto você é legal e carinhoso com a sua esposa que mantém o seu casamento. É Deus. Então o povo precisava manter o coração no lugar certo nessa nova realidade. E ele alerta, Deus alerta o povo para que eles não se contaminem com as riquezas desses povos. Porque eles iam entrar em guerra com esses povos. Eles iam ter que batalhar e destruir. Tá vendo como Deus, ele falou lá, olha, eu vou entregar, eu vou vencer por vocês, mas não foi Deus quem batalhou, e sim o povo que lutou, dizendo mais uma vez que Deus está do lado deles, mas Deus não vai fazer uma chacina em favor daquele povo, e sim o povo vai ter que lutar. Percebe isso? E é importante falar isso, gente, para que a gente entenda que nós estamos falando de uma sociedade tribal. Nós estamos falando disso aqui de 3.000 anos atrás. Eu não sei exatamente quanto, mas pelo menos 3.000 anos atrás. É outra realidade, gente. É uma sociedade muito mais sanguinária, violenta. É uma sociedade muito mais, como posso dizer, não ética, antiética. É uma sociedade muito mais da força, da destruição, da batalha, do conflito. Então, isso aqui é normal dentro da realidade deles. Realidade diferente da nossa de hoje. Perfeito? Então, acontece tudo isso. E aí Deus está alertando eles para que eles possam entrar. Certo? Então eles vão lidar com as riquezas daqueles povos e eles precisam ter a sabedoria de entender. Beleza, matamos todo mundo aqui, dominamos a terra, tem um monte de riqueza desse povo. Vamos nos apoderar dela, porque nós entendemos que elas podem nos acrescentar alguma coisa e nos dar uma nova realidade, nos fazer ricos e prósperos? Ou nós vamos seguir o Deus que nos tirou da escravidão e nos trouxe até aqui? Esse é o grande dilema. Então, por isso a lei é colocada. Os mandamentos são para nos ensinar a viver na dependência de Deus. Então, nós temos que fazer o quê? Segundo o que Deuteronômio está dizendo aqui. Repetir a lei, praticar a lei e ensinar incessantemente aos nossos antepassados, à nossa descendência, aos nossos filhos o que nós aprendemos de Deus. Para que eles, assim como nós, tenhamos uma vida boa, uma vida saudável, uma vida dependência de Deus, que é o jeito certo de se viver. E aí, por fim, eu quero, para fechar o vídeo, ler o texto que tem a ver com essa tatuagem que está no meu braço aqui. Ó. São 3 palavras: temor, céu e terra. E vocês vão ver da onde eu tirei céu e terra. Deuteronômio 30. Vou ler do versículo 15 em diante, tá, gente? Vejam o que eu fiz por vocês hoje. Pus diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. E eu ordeno a vocês: amem ao Eterno, seu Deus, andem nos seus caminhos, cumpram os seus mandamentos, os seus regulamentos e decretos, para que vocês vivam de verdade e tenham uma vida próspera, abençoada pelo Eterno, na terra que daqui a pouco vão conquistar.
Mas faço uma advertência. Se vocês mudarem seu coração e recusarem obedecer e se desviarem obstinadamente para servir e adorar outros deuses, vocês certamente morrerão. Terão vida curta na terra do outro lado do Jordão, da qual estão entrando e da qual estão prestes a tomar posse. Aí vem a parte que tem a ver com céu e terra, que pra mim é impactante pra caramba. Hoje conclamo os céus e a terra como testemunha. Ou em outras traduções, os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra ti, que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e amem ao Eterno seu Deus. Sejam obedientes e apeguem-se a Ele com firmeza. Ele é a própria vida de vocês. Uma vida longa estabelecida no solo que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.